Olá, mais uma vez, graça sobre graça, misericórdia sobre misericórdia sejam copiosamente sobre cada um de vocês. O tema composto de hoje é desigrejamento, uma carta aberta aos pastores. O texto bíblico que considerei propício como fundamento e alicerce para a construção desse artigo audiovisual para fins de edificação a cada qual de vocês que me ouvem está localizado no Evangelho de Cristo, conforme a narrativa de João, capítulo 21, dos versículos 15 até o 17. Pelos quais obtemos a seguinte declaração de Cristo ao apóstolo Pedro. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então, alimente meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então, cuide de minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: O Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus disse: Então alimente minhas ovelhas. Eu poderia simplesmente, bem como convenientemente, inverter o título da mensagem de hoje para que resultasse um alvo contrário do que expus, ficando da seguinte forma: carta aberta aos desigrejados, ao invés de carta aberta aos pastores. E razões bíblicas não me faltariam para redigir uma dissertação bem coerente quanto à finalidade de exortar aqueles que optaram por se afastar do convívio com os membros da denominação a que pertenciam. E não estou aqui hoje a me atrever a dar razão ao movimento dos destemplados que vai ganhando cada vez mais notoriedade e cada vez mais adeptos. Escolhi propositalmente o texto em que Cristo compele Pedro a cuidar, alimentar, zelar das ovelhas que pertencem a Cristo e não a Pedro. Por isso, na condição de fiel ministro ou servo de Cristo, a responsabilidade de cada genuíno pastor é de apacentar bem, ou, em outras palavras, servir bem o rebanho de Cristo. E esse serviço pastoral traduz basicamente a ideia de conceder boas pastagens como alimentação para as ovelhas de Cristo. Além disso, saciar a sede delas e zelar a fim de que elas sejam mantidas seguras e saudáveis. Não à toa, esta carta aberta ou carta pública é direcionada aos pastores por ocasião do efervescente desigrejamento, ou melhor, destemplamento, pois muitos desses pastores têm o mau hábito de julgar que a culpa da fuga das ovelhas é que elas próprias, sem que se permitam a uma autoavaliação, a fim de se questionarem se verdadeiramente estão cumprindo a missão de apacentar as ovelhas pertencentes a Cristo e não a eles. De repente alguém ousa me contestar: mas Luciano José de Souza, isso não é via de regra e nem razão
para se deixar de congregar, a considerar que há denominações que prestam um serviço sério e apropriado com os devidos cuidados sobre o rebanho de Cristo. E acontece de muitos bodes serem travestidos de ovelhas e por isso são afugentados do aprisco. E realmente isso é um fator relevante no sentido de se compreender a apostasia de muitos, mas o que me levou a compor esta carta aberta aos pastores é essencialmente a má condução deles do ministério pastoral, que deveria ser, por eles, minuciosamente considerado como um serviço sagrado em obediência a Cristo, tal como se deu com o consagrado apóstolo e pastor Pedro, conforme o texto base para esta carta que lhes compartilho. Vou destacar, a partir de agora, somente alguns detalhes que dão vazão ao movimento dos destemplados ou desigrejados, como queiram. Há pastores que corruptamente, ao invés de servirem as ovelhas, servem-se delas, utilizando sermões apelativos que obviamente destoam de um genuíno ministério pastoral, como por exemplo, tipos de batismo, rudimentos humanistas relacionados a usos e costumes, tributação estelionatária por meio de dízimos e ofertas, evidentemente fora do contexto bíblico, exigências de confessionalidade meramente denominacional para subserviência à instituição eclesiástica e ao próprio pastor, e não exclusivamente a Cristo, entre outros detalhes que consistem em adultério ministerial ou simplesmente traição a Cristo, que é o único dono de cada ovelha. Por isso afirmo e reafirmo que não em pouca medida, mas muitos pastores são os próprios responsáveis pela ascensão e manutenção do movimento dos destemplados ou desigrejados. Espero que mais essa breve tessitura audiovisual tenha efeito de edificação a todos vocês que me fizeram companhia e, sobretudo, haja frutos que traduzem honra e glória unicamente ao Trino Deus, em conformidade com a boa, agradável, perfeita e soberana vontade de Deus Pai. Segue mais uma vez meu fraterno abraço na intensidade da graciosa comunhão minuciosamente efetuada pelo Espírito Santo, bem como na perfeita medida do inimaginável amor que procede unicamente de Jesus Cristo. Amém.